Aí vai a resposta que esperáveis com ansiedade. Surgiu há pouco tempo na Judéia um jovem de grande poder, chamado Jesus, cognominado pelo povo de grande profeta e tratado pelos seus discípulos como filho de Deus. Dele contam grandes prodígios, cura as enfermidades, dá saúde aos moribundos. Em Jerusalém anda assombrada com a sua doutrina extraordinária. É homem alto e de aparência majestosa. Sua expressão fisionômica é severa e doce ao mesmo tempo, inspirando amor e respeito a quem o vê. Seus cabelos da cor de vinho lhes descem pelos ombros, repartidos ao meio, como usam os nazarenos. Sua fronte é lisa e altiva, a cútis é límpida e rosada. A barba da cor do cabelo é abundante. Tem olhos azuis, brilhantes e meigos, mãos finas e longas, braços encantadores. É grave, compassado e sóbrio quando fala. É temido quando repreende ou condena. E quando exorta ou instrui, sua palavra é doce e afável. Poucos o viram rir, mas muitos o viram chorar. Anda descalço e com a cabeça descoberta. Quem o vê à distância deprecia-o, mas na sua presença não há quem não se curve com respeito. Alguns há que o acusam de ser um perigo para vossa majestade, porque proclama publicamente que reis e escravos são todos iguais perante as leis que regem o universo. Porém, ó César, se desejas vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. Válida majestade tua, obrigadíssimo e fidelíssimo, Publius Lentulus, presidente da Judéia, Lindezione sétima, Luna secunda. Boa noite a todos. Estava ali despedindo do Publius Lentulus. Eu chamei ele para estar aqui com a gente. Daqui a pouco eu já falo da presença ilustre dele. Mas eu sou o Murilo, e estou muito grato de estar aqui na minha casa, né, que eu participo da Mejon, da mocidade aqui do Luz e Amor. E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E o tema que nós vamos conversar é este, né? O amigo influenciador de pessoas. E aí vocês podem estar se perguntando, né, de onde saiu esse tema, né? O que ele vai falar? Influenciar pessoas, o amigo, o que é essa mistura, o que ele vai falar, né? E a ideia surgiu de quando eu li esse livro, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse é um livro do autor Dale Carnegie. Ele é um norte-americano e um livro ele foi publicado em 1936. Teve mais de 50 milhões de exemplares vendidos. E esse livro ele é voltado para a arte de se relacionar com as pessoas. São técnicas simples, mas de extrema eficácia nos relacionamentos com as pessoas. E no livro Dale Carnegie, ele trata de 30 princípios, como fala aí, né? Discorre sobre 30 princípios ou atitudes que podemos ter para conseguirmos um melhor relacionamento com as pessoas. E com os exemplos, as histórias que ele traz, né, que ele viveu, ou amigos dele, que ele conta, ele trata desses princípios que a gente praticando, fazendo eles, a gente vai enxergar que é amar ao próximo, né? Melhor relacionamento com o próximo, conviver melhor com o próximo, respeitar o próximo. Então eu vi que converge com a moral espírita, que é a moral de Jesus. E aí é daí que surge a presença do nosso amigo, o Publius Lentulus.
Ele foi senador e fala das características físicas e morais de Jesus através da carta que foi encontrada no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma. Então, nessa carta, ele trata das características físicas e morais. Há historiadores que vão querer discordar de algumas características físicas, às vezes a cor do cabelo, a barba, a cor dos olhos, a altura, e por aí vai. Mas o que a gente não pode contestar é a moral dele. Isso é algo que todos nós concordamos, que ele era totalmente amoroso, atencioso, cuidadoso com as pessoas, né? No gesto, no olhar. O seu exemplo, o que ele deixou, né? É isso, a gente não tem como contestar, e é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Pegando um pouco do que o Publio Lentulus contou na carta, né? Do que ele estava contando ao imperador, e um pouco de outros fatos da vida de Jesus, nós vamos relacionar com o livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Daqueles 30 princípios, nós vamos pegar 6 princípios relacionando com a vida de Jesus. E aí nós vamos ter estes 6 princípios de como fazer amigos e influenciar pessoas. E por que será que eu escolhi Jesus? Eu quero a participação de vocês. Por que vocês acham que eu escolhi Jesus para falar de amigo, de influenciar pessoas? Por que vocês acham? Sem medo de errar, pode falar. Que ele foi o maior influenciador de pessoas, né? Todo mundo aqui, acho que gostaria de ser amigo de Jesus. E realmente ele é uma pessoa mais conhecida no mundo todo. Faz 2000 anos, mais de 2000 anos que ele passou, e ainda até hoje a gente é influenciado pelos seus sermões, pelos seus ensinamentos que ele deixou, né? Seja através de parábolas, mas principalmente o que nos influencia até hoje são os seus exemplos, as suas boas ações, a caridade que ele sempre deixou de exemplo para nós. Então é por isso que nós vamos usar ele de exemplo para falar de amigo e influenciador de pessoas. Para começar, nós vamos pegar alguns fatos da vida de Jesus para relacionar com o livro, né? O primeiro fato é que ele visitava muito os seus amigos. Em diversas histórias, diversas parábolas, nós vemos lá ele visitando várias cidades, e em cada cidade ele ia e ficava na casa de um amigo, né, de uma pessoa. Zaqueu, Marta e Maria, sempre estava na casa de Pedro, né, da sogra de Pedro, sempre estava com seus amigos, visitando seus amigos, interessando pelos seus amigos, conversando, ajudando, né? Essa é uma característica de Jesus. Outra característica é que ele não condenava os amigos que pisavam na bola com ele, né? Muitas vezes alguém errava com ele, não só Judas, que é o exemplo mais conhecido que a gente pode ter, mas vários outros, Pedro e outros, que teve algum momento da vida que pisou na bola com ele, fez alguma coisa errada, mas Jesus não condenava aquela pessoa pelo erro que a pessoa cometeu, né? Ele sempre perdoava. E aí que está o exemplo de Jesus, né? E uma coisa que a gente imagina é que ele era muito alegre, né? Não dá para imaginar Jesus que deixou essa mensagem da Boa Nova, uma mensagem super positiva, imaginar ele bravo, zangado, né, com uma cara fechada. Não, a gente imagina ele alegre, sorridente, feliz, sempre com essa mensagem positiva que ele nos deixou. E o seu exemplo, ele influenciava mais do que as palavras. Ele deixou muitos textos, né, muitas palavras, tem os evangelhos, mas o seu exemplo, como a gente até falou, é o que mais marcava, mais deixou marcado na vida dele, e o que mais nos influencia. Outra coisa é que Jesus, ele falava com sentimento, né? Eu posso chegar aqui e dizer as mesmas palavras de Jesus ou qualquer outra pessoa, mas não vai conseguir tocar a gente da mesma forma que Jesus conseguiu e consegue até hoje. Porque ele falava carregado de sentimento que vinha das energias, das atitudes que ele tinha, né, na sua vida, a sua caridade, a sua bondade, todas as suas atitudes. E aí nós temos já o primeiro princípio que a gente tira lá do livro, né? Que é: não critique, não condene e não se queixe.
Jesus, como a gente falou, ele não se queixava, né, com as pessoas que erravam com ele, não condenou ninguém, não ficava criticando as pessoas por causa disso, né? E aí nós temos alguns exemplos, né, uma história que eu tirei do livro. Essa primeira é o do George Johnston, de Oklahoma. Ele foi coordenador de segurança de uma empresa de engenharia. E nessa empresa, a função dele era verificar se os funcionários estavam utilizando as roupas corretas, o colete, o capacete, né? E diversas vezes ele encontrava os funcionários sem um capacete, sem um colete, e ele tinha a obrigação, né, de ir lá e cobrar do funcionário que usasse corretamente o equipamento. Então ele já chegava mostrando a sua autoridade, sempre bravo, né, gritando com a pessoa, impondo a sua autoridade. E a gente já pode imaginar, né, as pessoas de começo até paravam, colocavam o capacete, né, colocavam o colete, mas passava um pouquinho, elas já estavam lá novamente sem o capacete, e aí o George tinha que ir lá chamar atenção novamente. E toda vez era assim, ele tendo que chamar atenção, sempre demonstrando muita autoridade, até que ele viu que ele tinha que mudar de tática, né? Ele estava sempre cobrando da mesma forma e os funcionários não estavam obedecendo ali. E então ele resolveu mudar de tática e resolveu falar de outra forma, né? Ele perguntou-lhes se o capacete era desconfortável ou se ele não se ajustava às suas cabeças. Em seguida, lembrou-lhes, empregando um tom de voz agradável, que os capacetes tinham a função de prevenir acidentes e sugeriu que eles os usassem para seu próprio bem durante o período de trabalho. Então, dessa forma, de uma forma muito mais agradável, um tom de voz, né, mais agradável, e de uma forma mais acolhida, né, ele conseguia fazer com que as pessoas, os funcionários, obedecessem às regras, né? Passado um tempo, os funcionários continuavam obedecendo às regras. Não era igual quando ele vinha com autoridade, vinha com mais severo, né? Ele vinha com um tom de voz mais agradável, uma forma de falar, explicando o motivo de que tinha que usar o capacete, e aí as pessoas obedeciam, né, aquela regra, seguiam aquela regra. Agora vamos para o segundo princípio. Interesse-se sinceramente pelas outras pessoas. Jesus, ao visitar seus amigos, ao curar todas aquelas pessoas que ele encontrou, ele se interessava por aquelas pessoas, ele fazia o bem por aquelas pessoas e ele se interessava por elas. Estava sempre nas pessoas, como a gente conversou, né? E aqui teve uma pesquisa de uma companhia telefônica que o resultado deu que a palavra mais usada nas conversações telefônicas foi a palavra eu. Ela foi usada 3.990 vezes em 500 ligações. Então, quando a gente está conversando, a gente fica, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo, mas raramente a gente procura saber o que a outra pessoa está precisando, o que a outra pessoa quer, né? Como que a gente pode ajudar ela. A gente, na maioria das vezes, está buscando só o nosso bem, o que nós precisamos. Isso, para quem está no nível tipo eu, assim, tem uns que está mais elevado já, que preocupa mais com o próximo. Agora, quem está igual eu, assim, no mesmo nível, é mais falando só eu e eu mesmo. E outro exemplo, que é, ao olhar uma foto em que a gente está, onde que a gente olha primeiro? Onde que vocês acham? Na gente, né? Para ver se ficou bonito ali, aquela selfie com outra pessoa, a gente nem preocupa muito com outra pessoa, né? Se a gente está bem ali na foto, está valendo. E aí a gente pode pensar um pouquinho também nos animais, né? Qual é o animal que a gente mais gosta, né? Que a gente chama ele do melhor amigo do homem? São os cachorros, né? E por que ele é o melhor amigo do homem? Por que ele... a gente fala isso, por que a gente gosta tanto dele? Porque ele está sempre se interessando por nós, né? Está sempre do nosso lado, sempre querendo o nosso bem, fazendo ali um carinho com a gente, se preocupando. A gente chega em casa, eles já chegam pulando, está sempre ali do nosso lado. Um terceiro exemplo, terceiro princípio. Como eu falei, né, Jesus, a gente imagina que ele era muito alegre, muito feliz e sorridente. E aí o terceiro princípio é sorria. Tem uma história no livro que é de um sorriso de um bebê, que no caso, o Dale Carnegie, ele estava num consultório médico, lá na fila, né, esperando, sentado na sala de espera,
E todo mundo aqui já sabe como é que é quando está esperando na fila do médico, né? A gente não está nada feliz de estar ali, horas esperando, aquele calor, todo mundo de cara fechada naquela sala, e o médico demorando. Então, ele estava nessa situação. Tinha várias pessoas ali, todo mundo zangado. Até que chega uma mãe com um bebê no colo. E aí, essa mãe senta bem do lado do Dale Carnegie, que estava ali já estressado com a situação. E aí o bebê olhou para ele e abriu um sorriso, aquele sorrisão de bebê que ninguém consegue segurar também, né? Tudo bem que, no caso, o bebê ele tem mais uma característica, por ser bebê, né, já é mais fofinho, a gente já abre um sorriso também e não consegue ficar zangado. Muda realmente o ambiente. Mas naquele momento, mudou aquela ambiente que estava todo mundo zangado, de cara fechada, e aí ele resolveu perguntar para a mãe, né, começou a conversar com a mãe, começaram a conversar, e de repente todo mundo da sala estava conversando, trocando uma ideia ali, falando dos netos, do filho, dos bebês, cada um contando a sua história sobre depois que o bebê chegou ali com aquele sorriso. Então o bebê com aquele sorriso mudou o ambiente ali. O seu sorriso ele é transmitido pela sua voz, né? A gente não precisa estar nem enxergando uma pessoa sorrindo, que a gente já vai conseguir sentir a alegria, a energia positiva daquela pessoa. Então ele é transmitido pela voz. A gente vê, por exemplo, teve uma pesquisa feita pela uma outra companhia telefônica que, quando as pessoas estavam sorrindo no telefone, as empresas de telemarketing, né, estavam conversando no telefone sorrindo, as pessoas obtinham mais resultados nos seus contatos telefônicos, seja para vender algo ou para contato telefônico qualquer, nas empresas. E aí foi recomendado para os funcionários começar a falar sorrindo. E aí a gente sente a energia da voz. Não sei se vocês já perceberam uma ligação que a gente recebe, que a gente sente a energia da pessoa ali, né? E pode ter certeza que ela estava sorrindo. Tudo bem que tem algumas ligações que a gente recebe de algumas empresas que eles precisam usar esse método ainda, porque não está sendo agradável ainda a ligação, não. E tem um provérbio chinês que fala, né? O homem sem uma fisionomia sorridente não deve abrir uma loja. Não sei se vocês gostam de chegar a uma loja e tá aquele clima fechado, todo mundo zangado, a gente não vê um sorriso, não vê alegria naquele ambiente. A gente não sente vontade de voltar naquele lugar. Agora, quando já tem uma receptividade melhor, a gente volta naquele lugar. Então é por isso que os chineses, muito sábios, né, têm esse provérbio de que ao abrir um negócio, ou pode ser um grupo, ou mesmo aqui no Luz e Amor, aqui é um ambiente alegre, né? Se fosse um ambiente mais fechado, mais todo mundo zangado, a gente não ia nem querer voltar aqui. E eu queria fazer uma experiência com vocês, agora nesse momento vocês virassem aí para o lado e abrissem um sorriso para a pessoa que está aí do lado de vocês. Fica alguns segundos sorrindo, sorrisão branquinho. Eu acho que não há quem não goste de receber um sorriso, né? Já deu para ver que todo mundo está rindo, sorrindo, feliz. Opa. Agora, deixa eu voltar aqui. Agora nós passamos pelos 3 primeiros princípios, linkando com alguns fatos da vida de Jesus. A gente teve esses 3 princípios. Não critique, não condene, não se queixe. O segundo princípio, interesse-se sinceramente pelas pessoas. E o terceiro princípio, sorria. Vamos continuando? Aí agora, quero convidar meus amigos, a Isabela e o Rafael, que vai cantar aqui com a gente. E eu convido todos vocês também para cantar junto. Essa música que todo mundo conhece, né, que é do César Tucci, chama Encontro Marcado. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz.
ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Obrigado a Isabela, Rafael e a todos vocês. Muito bonito vocês cantando. E aí, continuando, depois dessa música Encontro Marcado, né? Muito bonita, que fala de Jesus na casa de Pedro, e a gente consegue se sentir naquele momento, né? E sentir a energia de Jesus, ou pelo menos a gente quer estar junto com ele. E agora, para continuar, a gente vai contar a história da mulher adúltera, que quase todos vocês já conhecem, mas nós vamos relembrar ela aqui para ligar com mais 3 princípios da vida de Jesus, ligar com os 3 princípios do livro. Então, chegou os fariseus e os escribas com uma mulher, onde Jesus estava lá, rodeado de pessoas, né, que sempre seguiam ele. Chega os escribas e fariseus trazendo essa mulher adúltera, que ela tinha cometido o adultério, tinha feito coisas erradas, e esses rapazes queriam que Jesus respondesse ali para ele, né? Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso quem perguntou foi os escribas e fariseus para Jesus, apontando ali, mostrando a mulher. E Jesus, ele muito esperto, né, analisou a situação e percebeu que eles estavam querendo colocar Jesus numa emboscada, né, vamos dizer assim, porque se ele dissesse que podia apedrejar a mulher, ele ia estar contradizendo toda uma história, tudo que ele já tinha pregado até aquele momento. Tudo de não julgar o próximo, né, de amar ao próximo. Ele ia falar para apedrejar, concordando com Moisés ali, ele ia estar contradizendo o que ele já havia falado.
Mas se ele também negasse Moisés, ele que ia ser apedrejado ali, porque a lei mosaica era que sobressaía na época. E então ele ficou naquela emboscada e muito esperto. Ele respondeu, né? Aquele que de entre vós está sempre sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele não disse que não podia apedrejar, nem que era para apedrejar. Ele disse que, olha, quem não cometeu nenhum pecado, quem não fez nenhuma coisa errada, pode atirar a pedra, pode julgar ela. E aí, ele se abaixou, e enquanto ele estava abaixado, olhando para o chão, desenhando na areia, todos aqueles que estavam ali em volta foi saindo daquele lugar. Aquela roda de pessoas que estava cheia de pessoas, né, foi ficando vazia, não tinha mais ninguém ali em volta de Jesus e nem da mulher. Os escribas e fariseus que trouxeram ali também não estava ali. E ele levantou, viu que não tinha ninguém e perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher confirmou, né? Ninguém me condenou, todo mundo saiu. Ninguém teve coragem de ficar. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus perdoou ela, não julgou ela, diferente de todos aqueles que estavam ali, que trouxeram a mulher, que queriam que ele apedrejasse ela, né? E ele saiu daquela emboscada sem ao menos discutir com aquele pessoal ali. E aí a gente entra no quarto princípio, que é: o melhor meio de vencer uma discussão é evitá-la. Foi o que Jesus fez, né? E aí nós temos uma história no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é do Frederick Parsons, um consultor sobre impostos. Ele esteve discutindo durante 1 hora com um inspetor do fisco, um débito de $9.000 estava em jogo. Então eles estavam ali discutindo já há bastante tempo, um falava que estava certo, porque o Frederick ele estava sendo cobrado por alguns impostos pelo fiscal, que ele sabia que ele não tinha que pagar. Ele sabia que o fiscal estava errado ao cobrar aqueles impostos, as contas estavam erradas. E ele batia o pé, falava: não, eu estou certo, e o outro: não, eu que estou certo, você está errado, e apontando lá para ver quem estava certo, quem estava errado. E já depois de passado muito tempo, o Frederick resolveu mudar de tática na situação ali. Ele resolveu mudar de tática e começou a reconhecer o valor que aquele fiscal tinha. Ele pegou e disse: olha, eu estudei muito sobre impostos, nos livros, eu sei a teoria, eu gosto e conheço muito, mas você vive isso no dia a dia, você pratica isso no dia a dia. Eu imagino a quantidade de casos que você resolveu, solucionou, encontrou algum problema, né? Algo que estava errado e conseguiu fazer com que fosse cobrado corretamente o imposto. Ele reconheceu o valor que tinha naquele fiscal. E aí o inspetor ele começou a gostar dos elogios. Ficou feliz. Quem que não vai gostar de receber elogios, de ser reconhecido pelo valor que tem? E ele gostou dos elogios e disse depois ali, eles começaram a conversar, passaram um tempão conversando, ele falou: nossa, realmente já descobri vários casos, e contou vários casos que ele descobriu, e aí, terminada a conversa, ele disse: olha, eu vou analisar novamente, e depois eu volto com uma nova resposta. Ele prometeu estudar o caso novamente. E aí, quando ele retornou, o que vocês acham que aconteceu? Ele retornou que decidiria relevar o pagamento do imposto como fora pedido. Ele analisou lá, viu que tinha alguma coisa errada realmente e voltou com essa nova ideia. E aí a gente percebe que o inspetor ele queria se sentir importante. Ele estava ali brigando, ele só mudou de ideia quando ele foi reconhecido o valor. E ao evitar a discussão, o problema acabou. O Frederick, na hora que ele falou: olha, se eu levar essa discussão adiante, eu não vou conseguir sair dessa briga aqui, a gente não vai sair, não vai a lugar nenhum. Então ele evitou a discussão, mudou de tática, reconheceu o valor naquela pessoa, e aí a discussão terminou. E a gente percebe muito isso na nossa vida, né? A gente fica debatendo, brigando muitas vezes em casa, ou no trabalho, na escola, seja onde for. A gente fica brigando e discutindo e a gente vê que a conversa não prossegue, porque é a briga de egos, né? Um querendo
mostrar que está certo ou que o outro está errado. E Buda já dizia, o ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E o mal entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista do outro. E Jesus, naquele momento ali com a mulher adúltera, ele evitou aquela discussão com os escribas e fariseus. Ele preferiu fazer uma pergunta, falar que quem não tivesse pecado atirasse a pedra. Ele não discordou, nem concordou com ninguém ali, e aí o problema ali foi resolvido. Agora, o quinto princípio, faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente. E foi o que Jesus fez com a mulher adúltera. A gente vê depois no prosseguimento da história de Jesus, que a mulher adúltera se aproximou de Jesus e se tornou uma grande admiradora e trabalhadora ali de Jesus. Porque ele fez ela se sentir importante, perdoou ela e ela reconheceu isso nele também. E aí, esse é um caso também do Dale Carnegie, que ele está numa fila do Correios, lá nos Estados Unidos, no caso não era Correios, mas tipo um Correios lá dos Estados Unidos, e ele viu um funcionário lá trabalhando, aqueles do caixa que fica recebendo, e ele viu que o rapaz estava cansado, já abatido, cansado daquela rotina diária, que a gente fica fazendo aquela mesma coisa de sempre. E ele olhou para aquele rapaz e falou, olha, eu vou tentar mudar o dia dessa pessoa. Ele falou, olha, eu vou experimentar fazer este rapaz gostar de mim. E ele olhou para aquele rapaz e pensou, o que eu posso admirar neste rapaz que ele vai ficar feliz? O que há nele que eu possa admirar com sinceridade? Foi quando ele olhou para ele e viu que ele estava com o cabelo mais arrumado, um penteado mais ajeitado, e ele gostou daquele penteado. E aí ele falou, olha, é isso que eu vou falar para ele. Chegou lá no funcionário e falou, olha, certamente eu desejaria ter a sua cabeleira. Ele elogiou o cabelo do rapaz ali. E o rapaz ficou feliz com esse elogio, porque era um elogio sincero. Se fosse um elogio, se ele tivesse inventado alguma coisa, ou se ele realmente não tivesse gostado do cabelo dele, não teria surtido efeito. Mas quando o funcionário recebeu esse elogio, ele ficou feliz e falou, olha, hoje até que eu não arrumei ela como eu costumo fazer, e já me disseram que ela é bonita mesmo, meu cabelo é bonito. E olha lá, ele diz que não está tão bem como já foi, porque foi um elogio sincero. E ele realmente ajeitava o cabelo melhor ali. E aí os dois continuaram conversando ali, ficou feliz. E aí vocês imaginam que esse rapaz, o funcionário, chegou em casa e contou a mesma história de sempre, daquela rotina cansativa, ou ele estava mais feliz, mudou o dia dele ao receber esse elogio? Ele se sentiu importante ali naquele dia. Aí no sexto princípio, respeite a opinião alheia, nunca diga você está errado. Foi o Jesus, ele não disse ali, vocês estão errados ou vocês estão certos, vamos atirar a pedra. Ele disse de outra maneira para resolver aquela situação. E respeitou a opinião também daquelas pessoas. Aí Galileu, há mais de 300 anos, já dizia, não se pode ensinar alguma coisa a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Muitas vezes a gente tenta ficar falando uma coisa para uma pessoa, colocar na cabeça dela, mas não entra na cabeça dela, E aí o Alexander Pope, que é um poeta, ele diz, ensinemos aos outros como se não o fizéssemos, apresentando coisas ignoradas como apenas esquecidas. Então, é o mesmo sentido. A gente fica ali tentando ensinar uma pessoa, falar, olha, é assim, mas nesse momento a pessoa está com a mente fechada, não vai entrar nada na cabeça da pessoa. E aí, essa frase aqui eu nem coloquei o autor, porque vocês já sabem, Sei apenas de uma coisa, e esta é que não sei coisa alguma. Quem que é esse rapaz? Que disse até com outras palavras. O filósofo, quem é? Sócrates, isso.
Ele disse isso. Aí, imagina a gente então, se Sócrates, que era um filósofo tão grandioso, estudioso, falava que não sabia nada. A gente vê depois também Chico e diversas outras grandes mentes falando que não sabe de nada. Imagina a gente, o que a gente sabe. Quem sou eu para falar que o outro está errado? Quem sou eu para falar que eu estou certo? Quem sou eu para desrespeitar uma opinião? Né? E aí uma outra forma que o Dale Carnegie traz para a gente poder conversar com uma pessoa, ele fala, comece dizendo, bem, agora veja, penso de outra maneira, mas posso estar errado. E frequentemente eu estou enganado. E se eu estou errado, quero corrigir-me. Vamos examinar os fatos? Então, dessa forma, a gente diz para a pessoa que a gente também pode estar errado. E pede ajuda para a pessoa. Olha, vamos examinar aqui os fatos, vamos analisar a situação e vamos ver se eu realmente, quem que está errado, o que está errado aqui, o que está certo, vamos encontrar a solução juntos. Ele não diz, olha, é assim, você está errado. Essa é uma outra maneira mais agradável de conversar com as pessoas, que a gente pode praticar, que a gente vai estar respeitando a opinião do próximo, a gente não vai estar arranjando briga ali com as pessoas. E aí, repetindo, o primeiro princípio que a gente já conversou, que é não critique, não condene e não se queixe. A gente já falou que Jesus não criticou, nesse momento ele também não criticou os escribas ou a mulher adúltera, não condenou ninguém. E aí nós temos os 4 princípios, né, da mulher adúltera relacionando com o livro. Então, o quarto, que é juntando com os outros 3 dos fatos da vida de Jesus, o melhor meio de vencer uma discussão é evitá-la. Faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente. Respeite a opinião alheia, nunca diga você está errado. E o outro, não critique, não condene, não se queixe. E aí a gente tem os 6 princípios, aqui ali está cortando, mas aí o 6º é esse, respeite a opinião alheia, nunca diga que você está errado. Aqui a gente tem os 5 princípios que a gente tirou do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e ligou com a vida de Jesus. E aí a gente vai chegando ao fim dessa noite, conversando sobre esses 6 princípios. E aí agora a gente tem essa imagem de Jesus em cima de um monte. Muito bonita, ali está dando para enxergar um pouco. E a gente vê que Jesus, ele deixou, mais que tudo, os seus exemplos, como a gente já conversou. Ele, muitas vezes, deixava os seus ensinamentos através das palavras, dos textos, das pregações que ele fazia. Deixa eu pôr a musiquinha aqui. E aí, Jesus deixou todas os seus ensinamentos, não só com as palavras, mas com o seu exemplo, a caridade que ele fazia com todas as pessoas que encontravam, que vinham buscar ajuda, todos os amigos que ele se relacionava. E entre esses exemplos também teve os textos, as parábolas, as histórias que ele contava, que foi um grande ensinamento para todos nós. E é onde a gente se baseia para estudar Jesus. E
Em um destes momentos, vários momentos, ele rodeado de pessoas, vários seguidores o acompanhando. Em um momento ele subiu num monte, talvez não um monte muito parecido com esse, mas ele subiu naquela montanha e começou um sermão que era, a gente diz que, muitas pessoas falam que é um dos mais importantes, é onde resume toda a doutrina de Jesus e também a doutrina espírita, que é onde ele deixa todo o ensinamento e todo, quase que um passo a passo de como que a gente pode ser melhor, a gente pode buscar um melhor relacionamento com as pessoas. E neste sermão, ele começa com estas palavras: bem-aventurados os pobres em espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por minha causa, porque são chamados, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e vos insultarem, e mentindo disserem todo gênero de calúnia contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que vos precederam. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do velador, para que assim alumie a todos que estão em casa. Brilhai a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. E aí Jesus continua as suas palavras, deixando carregadas de amor toda a sua energia, onde ele nos deixa o exemplo de como relacionar melhor com as pessoas, de como amar o próximo e assim buscar a nossa perfeição, o nosso crescimento. E junto desses 6 princípios que a gente conversou aqui hoje, nós podemos obter o nosso caminho para a nossa vida, né? Estes não são os 6 princípios que vão fazer a gente ficar perfeito, mas com certeza vai melhorar muito a nossa vida, o nosso relacionamento com as pessoas. São princípios que a gente encontra em Jesus e que a gente pode ter certeza que aplicando eles, nós seremos uma pessoa melhor. Fica o convite também para vocês lerem o livro, que tem mais outros 24 princípios, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Só tenho então a agradecer a oportunidade da casa, agradecer a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de aprender nessa noite aqui com vocês. Uma boa noite a todos.